Aviso sobre o Macadu. Qualquer dúvida, sugestão e avaliar a palestra é para enviar por lá. Então, meu nome é Guilherme, eu sou desenvolvedor Drupal há cerca de 5 anos. Atualmente eu estou trabalhando na MMDA, que é uma produtora digital focada em Drupal aqui de Porto Alegre. E hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre integração contínua e como a gente está fazendo isso lá na empresa. Então, primeiramente, eu vou falar como era o meu ambiente assim que eu comecei a trabalhar com Drupal, os principais conceitos da integração contínua, boas práticas da integração contínua com Drupal, as ferramentas de CI que a gente tem disponível open source, o ambiente atual no qual eu trabalho e soluções prontas, enterprise, que são pagas e vocês já podem sair utilizando e ter o seu serviço de integração contínua pronto. Então, a minha história com o desenvolvimento começou eu tendo um ambiente direto, um servidor. Acho que várias pessoas já começaram assim. Tu tinha um servidor, basicamente, e todas as alterações você mandava direto para lá. Era bem confuso, mas você sentia que tinha velocidade para alterar. O cliente pedia uma alteração. Quero mudar a corzinha de um botão. Tu ia lá, alterava o arquivo TXT direto, mandava para a produção e estava tudo pronto. E, além disso, tu não tinha problemas com deploy. Porém, tu tinha uma série de outros problemas que você ia corrigir um problema, tu acabava causando outros problemas. Por exemplo, tu tinha um formulário e tu ia alterar alguma coisa direto lá, errava alguma coisa no arquivo PHP e testava direto lá. Se tivesse algum cliente online naquele momento, ele ia ver teu erro, ia ver todos os problemas que tu causou só para alterar aquela funcionalidade. Outro problema é que tu não conseguia trabalhar em equipe, porque tu só tinha um servidor e se duas pessoas precisassem alterar a mesma coisa, tu não conseguiria, causando vários outros problemas. Além disso, tu não tinha um controle de versão, tu ia alterando direto no site, se tu não tivesse backup, por exemplo, e tu errasse alguma coisa, tu não tinha como voltar atrás. Esse é o primeiro caso no qual me deparei, eu acredito que mais pessoas já passaram por isso. E depois disso, eu fui lá e evoluí o meu jeito de trabalhar. A gente conseguia trabalhar em equipes agora, porque a gente tinha um ambiente de produção e tinha o desenvolvimento local. Já usava algum gerenciador de versões, como o Git, por exemplo. E as alterações eram teoricamente rápidas com esse ambiente. Porém, de novo, ele tinha uma série de problemas, como, por exemplo, dificuldade na integração do código. Como cada um desenvolvia na sua máquina e não tinha uma integração constantemente, quando tu ia integrar esse código e enviar para algum servidor, sempre gerava alguns problemas de integração, conflitos entre features e erros, e tinha dificuldade de testar, porque tu testava só nessa integração. E tinha o velho problema que o cara falava, funciona no meu local, mas não está funcionando lá. Mas daí o cara falava que funcionava no local dele. Então, com isso, eu descobri a integração contínua. A integração contínua nada mais é que tu está integrando o teu código diariamente, ou a cada minuto, não sei. É o quanto antes, melhor. E dessa maneira tu consegue ter uma equipe grande que tenha vários integrantes participando. Até ontem eu fui numa palestra que o cara falou sobre o desenvolvimento do kernel. Para vocês terem noção, eles têm, nas últimas releases, eles têm um commit a cada 7 minutos no código sendo integrado e rodando tudo automatizado com os testes e tudo mais. Isso seria impossível naquele outro modelo. E eles têm cerca de 1.500 desenvolvedores em cada release, então seria muito impossível. Então, isso seria a solução dos meus problemas que eu tinha anteriormente. E a integração contínua ela surgiu com a metodologia de desenvolvimento XP, que é basicamente Extreme Programming, e o objetivo é fazer a integração toda hora mesmo, realmente. Tá, legal, integração contínua é muito legal, mas por onde eu começo? Quais os primeiros passos? O primeiro passo, sem dúvida, é adaptar a cultura da equipe.
A equipe precisa ter mente ágil, precisa ser muito determinada, saber que tem que dividir as tarefas em pequenas tarefas, não pode ficar enviando, sei lá, demorar 2 dias para enviar. O ideal é tu ter tarefas de, no máximo, 1 dia, que tu consiga integrar teu código no final do dia, pelo menos, mas o quanto antes que tu consegue entregar algo pronto, melhor. O segundo passo é tu ter um controlador de versão. Hoje o mais utilizado, com certeza, eu acho que é o Git, e tem o GitHub, tem o Bitbucket, várias ferramentas que te auxiliam a utilizar esse controle de versão. É muito simples tu começar e é muito útil quando tem um time grande e tem várias versões do projeto e com certeza tu vai precisar de um controlador de versão. E isso é o mínimo necessário que tu precisa para começar com integração contínua. Integração contínua, às vezes, a galera confunde que é tu ter o servidor de integração contínua, mas não, é só tu estar mesclando no master, por exemplo, o teu código diariamente o quanto antes possível. Com isso, tu já vai conseguir testar a tua aplicação, tu poderia fazer todas as etapas manualmente, mas é meio complicado. O ideal é tu ter os outros processos que eu vou falar a seguir. O primeiro deles é o processo de build. O que seria o processo de build? O build seria rodar tudo que tu precisa para tu ter uma aplicação pronta. Por exemplo, compilar os arquivos de SAS, gerar o CSS, baixar todas as dependências do teu projeto. Para quem é da linguagem C, por exemplo, seria ter o arquivo compilável final. O resultado seria tu ter o arquivo compilado C e ter ele rodando completamente. Isso seria o resultado de um processo de build. Para automatizar esse build, a gente tem uma série de ferramentas, como o Ping. O Ping é uma ferramenta desenvolvida em PHP mesmo, onde tu pode detalhar todos os processos de desenvolvimento que tu precisa, tudo que a tua aplicação precisa para ficar pronta. Por exemplo, rodar o npm install, tu pode dizer para ele rodar, tu pode dizer para ele dar o build da tua aplicação. É uma ferramenta muito boa. Lá na nossa empresa a gente não usa ele, mas é uma ótima alternativa, a gente já usou anteriormente. Além dele, tem o Craftwagen. Craftwagen é uma ferramenta específica para Drupal 7. Ele te fornece um arquivo .make, que tu vai botar todas as suas dependências nele. Além disso, ele tem um comando de build, apesar de ser um pouco limitado, que ele só faz o download dos projetos. Ele é uma ferramenta muito boa. A gente acaba utilizando ele em conjunto com o Shell Script mesmo, que daí ele baixa todas as dependências, instala as dependências do NPM, por exemplo, roda o gulp build para rodar os nossos arquivos SAS e transformar em CSS. Além disso, a gente tem o Drupal Console, que o Enzo apresentou hoje de manhã. Com ele é possível fazer todas as tarefas que tu quiser botar dentro dele. O Enzo até mostrou hoje de manhã como fazer. E além disso, a gente tem o Grunt, que daí é um automatizador para front-end mesmo, ferramenta de build para front-end. E o Gulp. O Gulp é o que a gente utiliza lá na MMDA também. A gente desenvolveu um tema que depende somente de extensões que estão no NPM e a gente utiliza o Gulp para fazer o build dessa aplicação. A gente nunca comita os arquivos .css, por exemplo, que eu já vi várias equipes fazendo isso, mas quando a gente desenvolve em SAS e tu comita o .css, tu acaba tendo vários problemas quando tu vai integrar o código, fazer merge, porque ele acaba dando problema que tu tem um arquivo só .css e acaba gerando erros sempre que 2 pessoas alteram alguma coisa. Além disso, uma outra boa prática é a gente ter um gerenciador de dependência. O gerenciador de dependência é todas as bibliotecas de terceiro que tu precisa, tu põe para dentro dele. Tu diz qual a versão, onde ele deve colocar e o que ele vai baixar. A gente nunca põe no Git mesmo a biblioteca de terceiro. Primeiro porque ocuparia espaço inútil que tem disponível lá para te fazer download. Além disso, é difícil de controlar a versão, porque tu tem que estar alterando o pacote, tu não tem um lugar centralizado dizendo a versão do pacote que tu está utilizando. Por exemplo, tem o módulo views na versão 3. Eu
não sei qual é a versão específica, só indo lá no ponto .info, e para me alterar eu teria que baixar todo o módulo de novo, e não só alterar uma linha como com qualquer gerenciador de dependência que a gente pode utilizar. O primeiro gerenciador de dependência é o DrushMake. Essa era a maneira padrão de fazer no Drupal 7, principalmente porque a gente não tinha uma maneira padrão do PHP quando surgiu o DrushMake. O Composer não existia, não existia nada para fazer gerenciador de dependência. Então eles criaram o DrushMake com esse intuito: gerenciar todos os pacotes do Drupal, todos os módulos de terceiros, em um arquivo só. Tu conseguiria botar a versão, em que pasta tu vai colocar, e basicamente isso. Tu conseguiria baixar o core, inclusive, conseguiria baixar bibliotecas de terceiros, do Git, de um servidor de arquivos teu, qualquer coisa. Eu vou mostrar um exemplo aqui. Aqui tem um exemplo de arquivo make, baixando vários projetos. Ali tem o add this, tem o admin menu, tem o backup migrate, CK editor, CS browser select. Vocês podem ver que tem a versão ali. Então, se eu quisesse alterar a versão, simplesmente eu alteraria ali, mandava dar o make de novo, eu estaria com a versão mais nova. Sempre lembrando de botar no git ignore esses arquivos. Então, minha pasta contrib estaria no git ignore. Além disso, tu consegue aplicar patches nesses módulos também. Tem a opção de patch no DrushMake. Patch é quando tu precisa alterar alguma coisa no módulo, tu submete um patch na comunidade e às vezes eles demoram para receber, às vezes eles não recebem, não aceitam, mas tu poderia botar aqui o teu patch. Depois disso, no Drupal 8, a maneira padrão vai ser o Composer mesmo. Com o Composer tu vai poder baixar os módulos, baixar o próprio Drupal, e a maneira padrão que o PHP utiliza hoje é o Composer. O DrushMake, quando foi criado, não existia o Composer ainda. Aqui tem um exemplo do Composer. O nome dele, ali tem o nome do usuário que criou e o nome do projeto. Isso serve para evitar colisão de nomes, porque mais de um usuário pode ter o mesmo projeto que não vai colidir. Ele tem uma pequena descrição. Essa pequena descrição serve para se tu publicar esse pacote, os usuários conseguirem encontrar ele, aparece essa descrição na busca lá. Também tem palavras-chave ali, por exemplo. Tem o tipo do projeto, nesse caso é project, mas poderia ter outros tipos. Tu pode criar tipos customizados também, que na hora que tu vai instalar esses pacotes, ele tem um comportamento diferente. Ele pode fazer coisas diferentes. Botar em pastas diferentes, fazer diversas coisas diferentes. Ali são os autores do pacote, os pacotes que ele requer, juntamente com a versão, então ficaria facilmente alterar a versão, tu só alteraria ali. Tem também a opção de tu botar, por exemplo, 2 asterisco, que ficaria a última versão 2. E, além disso, tu consegue declarar a maneira padrão do autoload. Ali, no caso, como o Marcelo falou, o PSR4, e tu vai dizer que o namespace é exemplo na pasta SRC. Então, tudo que tiver dentro de exemplo, tudo que tiver dentro de SRC vai ser o namespace exemplo. Então, se tiver exemplo barra carro, tu vai ter ele vai procurar primeiro na pasta SRC um arquivo exemplo.php, e dentro desse exemplo.php ele vai procurar um carro. Ou é carro ou é exemplo, não sei. É algo assim. Depois disso a gente tem o NPM. O NPM é o gerenciador padrão do Node, mas agora ele passou por algumas mudanças e qualquer biblioteca front-end está por default colocando NPM. Então, tudo que tu precisa no teu tema, teoricamente, tu consegue instalar com NPM. A gente tem esse tema lá na MMDA, que é o Teca, que foi um tema que a gente criou, que ele depende só do NPM, não depende de nada do Ruby, por exemplo, do Compass, somente do NPM. A gente usa o SAS e o Bourbon, e ficou muito bom, porque é muito fácil de instalar, não precisa ficar manuseando as dependências do Ruby. E aí tem um exemplo de arquivo também. É bem parecido com o arquivo do Composer, só que é o arquivo do Node. Tem o nome, tem a versão, a descrição, o autor e as dependências ali. Como eu falei antes, aqui algumas dicas. A gente mantém o arquivo CSS e as dependências sempre fora do Git. Só mantém nos gerenciadores de dependências.
E no próprio SAS, a gente trabalha com SAS, aí, então a gente só comita o SAS e nunca comita o arquivo CSS por aquele problema de conflito quando duas pessoas alteram alguma coisa. O deploy. O deploy nada mais é que mover a tua aplicação, o resultado do build, para a produção. Dentro disso, tu pode fazer diversas outras tarefas também, como, por exemplo, reverter as features, instalar modos que só em produção tem, fazer diversas outras tarefas. Tu pode fazer nessa parte do deploy. Tem ferramentas para automatizar o deploy, que daí seria no próprio servidor de CI. Tu pode automatizar esse deploy e toda vez, por exemplo, que tu fizer uma alteração no teu Git, ele já roda essas alterações e já publica no teu servidor de desenvolvimento. E já pode também notificar os usuários da tua aplicação, os desenvolvedores. Que esse é principalmente o papel do CI. Ele pega, vai fazer o build de toda a tua aplicação, baixar tudo que é necessário, rodar todos os teus scripts e fazer essa tua publicação. A gente tem o Jenkins, que é um servidor de CI open source. Eu acredito que seja o mais utilizado hoje em dia. Além de ele ser open source, ele tem diversos plugins já disponíveis para ele, como, por exemplo, o plugin de integração com o Slack. Aqui é um projeto lá da empresa. A gente simplesmente configura lá no Jenkins, diz que quando o build for startar, é para me avisar o canal. Então, ele já comenta ali dizendo que startou, ele comenta dizendo que teve sucesso ou erro. Dá para te fazer diversas outras ações com ele. Ele mostra as alterações que foram feitas nesse commit. Ele, no caso, não teve nada, mas é bem interessante. E a vantagem é tu ter tudo isso automatizado, né? A principal vantagem é ter automatização de tudo. Tu simplesmente desenvolver e não se preocupar com a publicação de nada. Tu não tem que ficar enviando para o teu servidor os arquivos, fazendo alterações. Só se preocupa em desenvolver e manda para o teu repositório e já vai automaticamente fazer o deploy, baixar tudo necessário e te avisar se deu problema ou não. Além disso, tu pode rodar diversas outras coisas, como testes. Se tua aplicação tem teste, tu pode rodar no build e caso falhe, ele já vai avisar todo mundo do time também. O Jenkins já tem integração com os principais gerenciadores de versão, como Git, SVN, já tem com o GitHub, Bitbucket. Inclusive, tu pode fazer builds nos pull requests. A cada pull request, tu pode fazer um build, rodar, por exemplo, um validador estático de código para ver se está tudo nos padrões do Drupal e notificar as pessoas para alterar, caso, e já dá, inclusive, para recusar o pull request se ele não passar nas tuas validações. Uma outra dica é o Drupal Settings. O Drupal Settings, o ideal é tu ter um Drupal Settings comitado no Git, no qual tu faz as alterações, e tu ter um local, um settings local, que é o que vai ter a tua conexão com o banco de dados, vai ter conexão com o Memcache, Redis, qualquer coisa. Não ficar isso no repositório para não ter teus dados expostos num repositório Git, por exemplo. Então, tu só comita os settings para te fazer as tuas alterações e as coisas locais, tu tem um settings local mesmo. E outra coisa é os files. Os files não vão no Git também. E tu tem uma pasta, o ideal é no servidor, tu tem uma pasta separada, tipo, fora do teu doc root ali. Ter os files separados, porque quando tu for fazer o deploy, tu vai ter que apagar tudo e colocar o novo build ali, né? Teu novo resultado de build tu vai ter que colocar por cima, e caso teus files estejam lá, eles vão ser apagados. O que a gente faz é botar o local settings e os files fora dessa doc root e criar links simbólicos na hora do deploy na pasta sites lá default mesmo. E aqui tem uma imagem como funciona o modelo atual que eu estou utilizando. A gente tem um ambiente local, que é um Git clone mesmo. Aí no ambiente local a gente é capaz de fazer o build normal.
Isso é um pré-requisito também. Todo desenvolvedor da equipe tem que ser capaz de fazer o build na sua máquina local. Depois disso, a gente pega e envia para o Bitbucket. E do Bitbucket, ele já alerta direto o Jenkins dizendo que tem coisa nova para ser publicada. Quando esse alerta roda, ele roda a primeira publicação em dev, daí em stage ele pode rodar também. Em produção, normalmente, a gente não manda direto, a gente manda manualmente, porque tem que ter algumas aprovações. A gente tem 2 servidores de produção ali. Um é o pré-prod, que a gente chama, que é no mesmo servidor, só que não é URL live ainda. E o prod, isso principalmente porque, às vezes, a gente tem ambientes diferentes, e no stage, por exemplo, do prod, aí pode dar alguns problemas. Então, a gente tem esse pré-prod. Uma solução que a gente quer implementar lá é virtualizar todo o ambiente mesmo, utilizando o Ansible. Aí tu teria todo o ambiente sempre igual. Em todas as máquinas vai ser sempre igual e tu vai ter certeza que vai estar tudo automatizado. O que mudaria aí, nesse exemplo, seria que o Jenkins criaria a máquina mesmo, com tudo que tu precisa, Nginx, PHP FPM e o teu projeto, tudo de novo. Cada build ele publica tudo. Só teria que ter cuidado mesmo com o MySQL, que teria que ficar fora para ele não apagar. E as soluções que a gente já tem hoje no mercado, que já implementam, o Bamboo é uma ferramenta de CI da Atlassian. Ele já tem muita integração com o Jira, o próprio Jira, o Confluence, o Bitbucket. Daí tem outros tipos de ferramentas ali que já disponibilizam hospedagem também. A Acquia, por exemplo, eles já trabalham com integração contínua e eles disponibilizam por default 3 ambientes já, e tu pode configurar quantos tu quiser. E tem a Pantheon também. E tem o Platform SH. O Platform SH é muito interessante, que ele trabalha com essa questão de criar sempre um novo ambiente. Tu consegue setar a versão do PHP que tu quer para aquele ambiente. Se tu quer botar o Redis naquele ambiente, se tu quer botar qualquer coisa, ele te disponibiliza já. E além disso, ele tem uma ferramenta de build que tu pode dar local mesmo e roda teus comandos que tu quiser. Tu já define num YAML lá mesmo quais os comandos que ele vai rodar no build e já fica tudo isso pronto. A gente está utilizando um projeto em Drupal 8, esse Platform, e é muito interessante. Então, como vocês podem ver, é um processo que vale a pena realizar e não é muito difícil. A gente tem soluções prontas já, open source, free. O que tu só precisa é ter um servidor onde tu possa instalar esse servidor de integração contínua e começar a utilizar. É bem simples. Então é isso. Obrigado. Dúvidas? Fala. Eu testei o Bamboo, a gente chegou a instalar o Bamboo, mas eu acabei não gostando porque ele tem um padrão assim e ele é meio engessado. Aí eu acabei preferindo o Jenkins, que ele é open source, eu posso fazer o que eu quiser com ele e não tenho que seguir aquele padrão engessado que é o Bamboo no caso. Mas ele é uma ferramenta boa. Tem um plugin que se chama Jenkins Theme, eu acho, que tu pode personalizar o CSS. Inclusive, eu tenho uma instalação que ele usa Material Design, que está disponível no Git lá, tu só tem que botar o link CSS e ele já vai mudar tudo, praticamente. E fica bem mais bonito. Aquela instalação default é muito feia mesmo. Mais alguém? Então tá.
gente tem um tempinho até a próxima outra palestra aí, daí se o palestrante quiser vir se organizando já. Valeu.